Salve amigos do violão! Eu sou o Celso Faria, violonista, professor, produtor cultural e agora entrevistador. Esta é a nossa quinta entrevista do ciclo O Charme do Violão Mineiro. Este projeto ocorre semanalmente, sempre às terças-feiras, às 20 horas e 30 minutos, nos meus canais do YouTube, Facebook. E contará a cada encontro com uma personalidade de destaque ligada à cadeia produtiva do violão em nosso estado. Contaremos com a presença de executantes, professores, compositores que utilizam o violão como suporte criativo, compositores que não executam o violão, luthiers, produtores, jornalistas, pesquisadores, técnicos de som, além de musicistas que possuem vasta experiência colaborativa com o violão, seja na vertente música de câmara ou orquestral. Solicitamos aos nossos web espectadores que nos ajudem nessa tarefa, reagindo, comentando e, se possível, compartilhando nossa publicação. Se você está assistindo pelo YouTube, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Lembrem-se, o sucesso de cada entrevista é o sucesso de todo o projeto. Gostaria aqui de lembrar as magníficas palavras do poeta mineiro Pierre Santos, instantes antes da entrada de um violonista no palco, onde ele tão bem traçou um paralelo entre a espera por um amor pelo coração e a espera por um acorde pelo violão. Abre aspas. Uma cadeira vazia não é como um vazio coração. Ela tem expectativa, ele não. Uma viola oca não é como um transido coração. Ela espera pelo acorde. Ele não. Não é isso, Carlos Walter? É isso aí, o violão, a performance musical, ela é arrebatadora, né? Esses pontos de espera, de expectativa que, na verdade, movem a humanidade, né? Sem Rumo dúvida. ao imprevisto, né? Sem dúvida, Carlos Walter. Olha, para quem não conhece ainda, o Carlos Walter é violonista, ele é compositor e ele é advogado também. Não é isso, Carlos? É, dentro de uma perspectiva transversal, para não falar transdisciplinar, eu me considero um júris violonista. Júris violonista. Muito bom. Carlos, vem cá, você é mineiro da onde? Mineiro de Uberaba, Triângulo Mineiro. Uberaba, que bacana. Carlos Walter, agora eu não sei se os nossos web espectadores sabem, mas que você é de uma família musical, não é isso? Conta pra gente. Eu sou da família Martins, né? Lá de Ponte Nova, né? Minha ascendência materna, né? Aham. Martins de Oliveira, mais precisamente, né? Certo. E da família Walter, né? De origem inglesa, de Mariana, cidade histórica mineira. Sim. Né? E a verve musical vem da ascendência paterna. Eu sou filho, neto, bisneto, né? Possivelmente tataraneto de músicos, né? O meu bisavô foi um dos fundadores da Sociedade Musical União 15 de Novembro, que é uma corporação de gênero bandístico centenária, né? E nessa instituição, tanto ele quanto o meu avô, Aníbal Walter, quanto meu pai, Álvaro Augusto Walter, né? Foram músicos e regentes e compositores, né? E houve um momento que a família Walter tinha ali mais de 10 componentes nessa corporação, né? Isso em Mariana, isso em Mariana, não é isso? Mariana. Então, meus tios, irmãos do meu pai, todos tocam algum instrumento, todos tocam muito bem. Meu tio Geraldo aí quase que diariamente posta temas ao piano e ele faz comentários litero-musicais. O meu pai tem um canal muito producente no YouTube, né, tocando o seu saxofone tenor. Compõe e arranja muito para bandas marciais, né? E eu
tive a grata alegria de nascer nesse contexto musical. A minha mãe é uma artesã, é uma artista plástica. Quem quiser conhecer o trabalho dela, giseldawalter.com.br. Meu pai também tem um site que é o www.alvarovalter.com.br. Então a arte está presente na família. O meu irmão Clóvis, né, ele tocava violão, percussão. As minhas irmãs têm uma inclinação também para o artesanato, né? Sim. E eu noto que os meus filhos, né, para além da fenotipia, né, parece ter um componente de fato genético aí. O Pedro e o Estevão tem uma inclinação, né, musical. E a minha querida esposa é uma entusiasta, adora música, estudou piano. Então, em todas as searas da minha trajetória existencial, eu sempre tive ali ligado esse contexto, esse ambiente musical, né? Legal, Carlos, muito interessante. Olha só, eu acho que você tem um vídeo aí que você toca com seu pai, que é um vídeo muito afetivo, né? Você pode falar um rapidinho desse vídeo pra gente? Sim, tem vários, né? Ano passado, logo quando meu irmão fez a travessia celestial para estudar, como diria, né? Acho que o Machado de Assis falou assim, a geologia dos Campos Santos, a gente tocou um tema que integra o repertório familiar, chama-se Cheiro de Saudade, salvo me engano, de Djalma Ferreira e Luiz Antônio. Isso mesmo. Eu ouvia muito esse tema nos almoços dominicais, né? O fino chadro da vitrola, né? Aos domingos, né? Sempre estava presente ali o álbum, o LP dos Cobras, que eram músicos seletos de gravadoras que acompanhavam os cantores da era do rádio, né? E a gente incorporou esse tema ao repertório da família. Chama-se Cheiro de Saudade. E nesse disco tinha a figura de Valtel Branco. Eu tive a oportunidade de escrever um artigo sobre ele, que é uma referência da música brasileira, do violão. Verdade, né? claro. Lá de Paranaguá, né? Do Paraná. E vou colocar aqui para vocês conhecerem esse tema lindíssimo, né? Tocado pelo Sou Álvaro, meu querido, amado pai. Olha, que né? bacana. Que está aí beirando os 80 anos, né? Opa, que maravilha, hein? Já tomou as 2 doses da vacina e continua diariamente se dedicando ao saxofone com a técnica em dia, né? Em plena produção. Vamos lá. Vamos ouvir então gostem. Cheiro de Saudade de Djalma Ferreira e Luiz Antônio. Muito legal, muito bacana. Nós ouvimos Cheiro de Saudade de Djalma Ferreira e Luiz Antônio, no saxofone Álvaro Walter, ao violão Carlos Walter. Muito bom, Carlos. Ele é fera, hein? Seu pai é fera. Opa! Como diria o nosso amigo Silvio Carlos, não é cachorro de pouca pulga, não. Ah, muito legal, muito bom. Ô Carlos, agora sim, você teve algum professor de violão em Uberaba ainda? Conta pra gente.
Rapaz, eu tive dois professores, assim, informalmente, o Sérgio Ramos e o Chumbinho, né? Sérgio o Olegário Ramos. Bandeira. Certo. Isso. O Olegário, professor do Conservatório Estadual Renato Frates. Eu não frequentei o conservatório como aluno regular, mas estava sempre por lá, né? Disputando a interlocução de outros músicos uberabenses. Sim. E o Uberaba é um celeiro de ótimos músicos, né? Verdade. E teve um momento, lógico que aprendi ali violão a princípio com meu irmão, com alguns primos, alguns vizinhos, né? Eu sou de uma era pré-internet, né? Então eu aprendi muito com os discos também, com as fitas cassetes, as videoaulas, né? Em VHS. Claro. Mas assim, eu tive um professor querido, o Sérgio Ramos, né? É um músico grandioso, muito talentoso, né? O Sérgio é nascido em São Paulo, mas é de uma família uberabense muito talentosa, né? Com grandes músicos, como Toninho Ramos, que é um violonista radicado na França há mais de 30 anos, né? Verdade. E com o Sérgio eu até gravei esse trabalho aqui, que é o Duomel, né, Sorte, interpretando temas do Serginho, né? Alguns desses temas até foram objeto de estudo do André Fernandes numa monografia do bacharelado em música da UFO, né? E eu entrei aqui com os arranjos de segundo violão. E eu vou colocar aqui uma gravação feita há 20 anos atrás no programa Negócio Fechado de um jornalista uberabense, Francisco Reis, né? E a gente foi lá para lançar esse trabalho. Aí tocamos o Tristesse, do Milton Nascimento e Telo Borges. Foi uma música... Um grande sucesso, um né? Grammy, né? Um grande sucesso. Tem ela no álbum ali, Pietá, com a Maria Rita, filha da Elis Regina, cantando. Então vou colocar aqui. Eu devo estar uns 10 quilos mais magro. Essa gravação, só conta pra gente, é uma gravação em VHS ainda, não é isso? Eu converti, digitalizei, então ela tá com aquele chiado característico. Olha lá. Eu acho que a gente achou importante, né, dar vazão a isso, porque trata-se de um programa da TV universitária, vinculado à Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Na época era Faculdade Mineira, né, Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro. Exato. Que foi sempre um braço forte junto à rádio universitária da divulgação da boa arte lá no Triângulo Mineiro, né? Então é importante mostrar o papel, a importância desses órgãos de comunicação social na vida, né, de uma comunidade, né? Isso. Então nós vamos ouvir Tristesse, do Milton Nascimento e Telo Borges, na interpretação do Sérgio Ramos e do Carlos Walter aos violões. É isso? Isto. E quem quiser comprar esse CD, onde acha? Ele, nas casas aí do ramo aí. Nas casas, nas melhores casas do ramo. Mas às vezes eu encontro também nos açougues, farmácias. Não nas farmácias nem nas drogarias, mas nas casas do Ramos. Nós estamos terminando, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Eu que agradeço. Estou às ordens, meus parabéns, eu vou levar para casa para ouvir. E, por favor, escolham agora uma música. Isso, vamos. Nós vamos fazer uma música aí que a Ana Rita, né? Maria Rita, né? Maria grande cantora também, participa do trabalho do Guinder. Maria Rita, que é a filha da Elis Regina e que canta com Milton Nascimento, né? Tem uma belíssima de uma música, chama Tristesse. O Beto também fez um arranjo fantástico para essa música. Sem dúvida, que é do Telo Borges e Milton Nascimento, né?
Muito legal, que trabalho interessante, Carlos. E uma coisa muito, muito importante, né? A gente trazer aqui no ciclo de entrevistas o charme do violão mineiro, uma figura igual o Sérgio Ramos, que é super importante para a música de Uberaba. Pois é, o Sérgio tem uma importância, inclusive na Jovem Guarda ele integrou o grupo Mugstones, né? Que abria shows do Roberto Carlos no Canecão. Olha, um grupo que bacana. Contemporâneo dos Incríveis, né? E Sim. integrou vários outros grupos também importantes aí na região. Ele tem um trabalho de musico-ludoterapia junto ao Lar Fabiano de Cristo, né? Sim. Ele e a Regina Oliveira, é um trabalho que ele desenvolve há mais de 20 anos, né? Ele roda o Brasil inteiro com esse trabalho, atendendo crianças em situação de vulnerabilidade social. Então, um trabalho muito edificante. Essa performance aí, ela tem uns momentos musicalmente interessantes, né? Porque ela lida, né, com o imprevisível, né? Tem uns momentos improvisacionais em que a gente se perde, se encontra, né? Mas é um registro importante, Cara, histórico. Assim, é um registro histórico muito bacana. É claro que os nossos espectadores, eles perceberam que é uma filmagem de VHS, então tem um certo chiado e tal. Mas essa é um momento muito interessante, muito feliz da sua vida. E foi muito bom essa ideia de colocar esse vídeo. Foi uma coisa muito especial. Inclusive, esse CD que a gente foi ali divulgar tem um testemunial do Ian Gersh, assim, foi um presente que a gente ganhou na época. Sim. Eu vou ler porque ele é curtinho, acho que vale a pena. Nossa, e o Ian, o Ian Gersh, né? É fantástico. É um húngaro radicado no Brasil. Exato. Né? É um brasileiro made in Hungary, né? Precursor do método Kodály, método de musicalização para cidadãos, né? Certo, E também compositor, né? Autor de vários trabalhos no segmento da harmonia, do arranjo, né? Uma figura muito importante na educação musical brasileira, né? Sem dúvida. Então, assim, a sonoridade de 2 violões na mão dessa dupla de músicos repletos de domínio instrumental e criatividade, né? Foi muito generoso conosco. Oferece coloridos e formas caleidoscópicas de riqueza surpreendente, beirando o som de uma orquestra de violões e lembrando por vezes e, por exemplo, de sons de harpas e alaúdes. As composições de sua singeleza e simplicidade são excelente matéria-prima para harmonias, contracantos e texturas incrementadas de ideia e humor. Devido aos seus matizes furta-cor, cada nova audição corresponde a novas revelações tão desejáveis em gravação, né? Puxa vida. Lindas as palavras do Ian, né? Puxa vida, super elogiosas. Muito bacana. Ô Carlos, agora eu queria que a gente conversasse sobre uma pessoa muito importante, que é de Pedro Leopoldo, mas ele se mudou para Uberaba. E você tem um trabalho que faz uma homenagem a ele, não é isso? Conta pra gente. Então, o Celso está se referindo ao Chico Xavier, né? Exatamente. Essa grande referência do espiritismo kardecista, né? Eu, sendo uberabense, embora eu tenha uma formação católica sólida, sou ex-aluno marista, né? E eu desfrutei da convivência de vários médiuns, participei de sessões psicográficas tocando, né, meu violão. E eu participei de vários trabalhos espíritas, né, mas um especialmente chamado Chico de Jesus, né, eu preparei 4 arranjos, 3 ou 4 arranjos, eu não me lembro agora, né, a convite da editora Pedro e Paulo, né, e então são arranjos violonísticos de acompanhamento, mas eu acabei compondo estudos para violão, né, e realmente eu fui assim muito feliz, eu consegui resultados assim, acho que eu fui ali, eu acho que até, digamos assim, inspirado pela espiritualidade, porque eu nunca fiz arranjos tão complexos assim, com essa celeridade, sabe? Então foi uma oportunidade curiosa assim, né, foi um laboratório muito interessante. E
eram canções ali de mensagens espíritas, do espírito de Dolores, né? Então, eu vou reproduzir aqui a mensagem do espírito de Jair presente, psicografada pelo médium Celso Fonseca, narrada pelo próprio médium, né? Que integra esse CD. Não sei se vocês lembram, teve aí uma votação popular, né? Escolhendo o Mineiro do Século. Mineiro do Século. Foi muito, né? muito divulgado, né? Isso. Figuras representativas de várias áreas, né? Como Juscelino Kubitschek na política, o Pelé nos esportes, o Guimarães Rosa na literatura, né? O Carlos Chagas, salvo me engano, né? Na área da saúde. Da saúde. E o Chico Xavier no âmbito da prática religiosa, né? E o Chico, acho que foi o mineiro mais votado, né? E logo, quando foi divulgado esse resultado, esse médium, o Celso Fonseca, ele psicografou essa mensagem, eu vou colocar para vocês. E o violão que está ao fundo é meu, e a flauta do Carlos Pérez, que produziu esse trabalho. Sim. Carlos Pérez, um amigo querido, amigo ali do meu irmão, vizinho, grande músico, flautista, violoncelista, professor do Conservatório Renato Frateschi. E ele que me deu a primeira oportunidade de gravar no CD, os 7 Dias da Criação, em 1997. Eu estava ali 16 para 17 anos. Né? Certo. E de lá para cá eu não parei mais. Então eu vou reproduzir aqui. Então é um áudio onde o violão está no fundo, é isso? Exatamente. Então, a mensagem é reflexiva e muito oportuna, né? Então façamos esse momento de prece musical. Ok. O Mineiro do Século. Será ele capaz de reunir num estádio de futebol público grandioso, mostrando a arte e a intimidade que possui com a bola? É claro que não. Respondo que ele é o grande atleta da vida, dos campos esquecidos, das vilas modestas, em que pés descalços pisam em busca do gol da caridade, de quem sabe escutar e falar de amor, entregando o pão do ânimo. E a máquina voadora? O que pode ele ter feito para se sobressair a tamanho evento? Respondo que ele faz do amor asas que trazem do além o lenço dos filhos, enxugando lágrimas de mães aflitas. Lenços que chegam abrandando a angústia de irmãos, de cônjuges, de amigos. Será ele então capaz de chegar às alturas culturais dos mestres das letras? Respondo que aquela mão sustenta nos momentos de alegria ou dor, o lápis que promove a oportunidade dos cultos exercerem suas funções ao chamamento de Jesus quando esclarece e conforta os corações doridos. Mas e a medicina? Terá ele superado a inteligência humana que identificou em laboratório o transmissor do mal de Chagas? Respondo que tem ele o dom da medicina da alma, quando ameniza a dor, a violência, o dissabor e promove aos corações sofridos o alento necessário. E os grandes vultos da política? Será ele capaz de superar o que eles fizeram em prol do nosso Brasil? Respondo que o grande valor do voto dessa criatura sempre foi destinado a Jesus. Por isso, temos que reconhecer que a política do amor supera todas as intenções do homem. Ele é melhor segundo sua opinião? Não. Não foi ele, e nem tampouco eu que estou dizendo que ele é o melhor. Esse ceareiro comprometido com a obra de Jesus nunca se julgou melhor e sempre se colocou na condição de modesto cisco. Não é ele que se elegeu o Mineiro do Século, e sim aqueles que encontraram nessa criatura de Deus o exemplo de amor que supera todos os outros valores. Se o elegerão Mineiro do Século, que seja esse cisco de Deus o Mineiro do Século.
Lindo, Carlos Walter. Que mensagem profunda. Impressionante, né? É emocionante. Eu acompanhei a gravação e não foi planejado nenhum time na locução do Celso, né? O Celso, ele era ourives, ele não era o locutor, né? Mas um médio muito experimentado, né? Atendia ali no Centro Espírita Aurélio Agostinho, né? Iam carreatas, né? De todo o Brasil, de pessoas fora do Brasil, né? Para participar, assistir as suas sessões, né? Mas até o timing da fala dele coincidiu com... Perfeita, né? Com o arranjo, né? Na verdade, esse arranjo foi elaborado para uma mensagem espírita intitulada Carta ao Pai, né? E acabou que esse tema o canto, né, não entrou nesse CD, entrou num outro chamado Revelações. Então, mas aí utilizaram essa trilha para, digamos assim, né, para compor, né, para compor subsidiar essa récita, né? Entendi. Então ela não foi elaborada para essa récita, né? E até nesse aspecto, acho que faltou citar inclusive o Santos Dumont aí, né? Como figura emblemática da aviação, né? É verdade. Agora é interessante que a gente está conversando aqui com o Carlos Walter. A gente já colocou ele tocando com o pai dele um choro, uma canção meio choro. Esse trabalho agora, que é um trabalho assim de elevação, né, Carlos? Sem sombra de dúvida, um trabalho de elevação. Tocando em duo com o Sérgio Ramos. Então estamos mostrando a versatilidade do violonista Carlos Walter, mineiro de Uberaba. Ô Carlos, agora deixa eu te perguntar, quando é que você se muda para Belo Horizonte? Como é que é essa história? Paz, eu sou músico desde que eu me entendo por gente, né? Sim. E por conta do que eu já narrei, né? Essa ascendência musical familiar. Sim. E profissionalmente eu comecei a tocar e ganhar cachê lá pelos meus 15 anos, né? E quando eu concluí o ensino médio, Uberaba não dispunha de uma formação acadêmica musical, eu teria que sair, né? E eu não quis sair de Uberaba, eu optei por fazer um curso na área das ciências sociais aplicadas, né? Então ingressei na faculdade de Direito e continuei desenvolvendo meu trabalho musical, integrando os grupos que eu participava, né? Tocava aí com Carlos Pérez, com Sérgio Ramos, eu tinha também um trabalho literario musical com tons inversos, né? Com Patrícia Vilas Boas, Lucas Pedroso, Cleider, Luciano Barbosa Ritz, né? Que a gente compunha temas para poemas de consagrados autores da literatura brasileira, né? Certo. Então era um trabalho também que envolvia as artes cênicas, né? Então, durante a minha faculdade toda, eu toquei profissionalmente, né? Gravando em trabalho de artistas locais, né? Quando eu concluí a minha faculdade de Direito, eu comecei a fazer uma especialização lato sensu e travei contato com Rosemiro Pereira Leal, que é um grande estudioso do direito, né? Autor de livros, uma figura genial, assim. E ele me falou sobre um mestrado em Direito e Instituições Políticas que estava surgindo na Fundação Mineira de Educação e Cultura, né? E o Rosemiro foi um grande violonista, inclusive ele compôs 5 prelúdios brasileiros para violão que eu cheguei a fazer uma gravação, né, mais informal. Esses 5 prelúdios, inclusive, foram publicados pela editora Vitale, né? Exato. Eu tinha conversando com o Geraldo Viana, que foi o primeiro entrevistado, ele disse que chegou a tocar esses 5 prelúdios. Né? Eu lembro do Rosemiro comentar isso comigo, né? Você vê, hoje eu sou super amigo do Geraldo, né? Como é que as intersecções vão acontecendo, né? Exato. Mas aí, Celso, eu acabei... eu já estava namorando a minha atual esposa, né, a Rosana, e vindo em Belo Horizonte de 15 em 15 dias. Né? Então, eu acabei unindo o útil ao agradável e vim aqui, fiz a prova do mestrado, passei e fiz aí sob a orientação do Rosemiro Leal, né?
e até publiquei esse livro aqui, ó, Discurso Jurídico na Democracia, Processualidade Constitucionalizada, né? Sim. É a versão bibliográfica da minha dissertação. Sim. E esse trabalho aqui foi um trabalho de pesquisa coletiva, né? Uma pesquisa institucional de Estado, Poder Público e União na Constitucionalidade Brasileira, publicado pela editora Del Rey, o outro foi pela editora Fórum. Esse foi um grupo de pesquisa coordenado, criado pelo professor Rosemiro Leal, e nesse projeto eu atuei como assistente de pesquisa e auxiliei na organização desse trabalho, né? Eu figuro aqui como organizador. Sim. Esse trabalho coordenado pelo Rosemiro Leal. Então, o que me trouxe a Belo Horizonte, a princípio, foi um laço de afeto com a minha esposa, né, atual, na época minha namorada, o meu laço afetivo com essa região daqui, porque eu tenho família aqui também, tenho família em Mariana, Ponte Nova, como eu falei, ali no Vale do Aço, então a vida toda sempre passamos aqui por Belo Horizonte, né? Certo. Uma paixão imensa pela música mineira, né, pela arte mineira, né, como um todo. E esse mestrado, né, que realmente o objetivo era cumprir os créditos e voltar para Uberaba, mas eu acabei ficando, eu cheguei aqui em 2004, então já estou aqui há 17 anos, né, aqui me casei, tive 2 filhos, me estabeleci profissionalmente, né, e é isso, então, bom, aí falando um pouco, quando eu cheguei aqui eu comecei a me interagir com a cena musical, mas também eu tinha que me dedicar bastante ao mestrado, né, mas eu comecei a ver figuras que eu só assistia na TV ou que eu convivia nas fichas técnicas dos CDs e LPs, né? Como o Toninho Horta, o Juarez Moreira, o Gilvan de Oliveira, o Geraldo Viana, o Celci Moreira, né? E tantos nomes, aí uma fila quilométrica, não vou nem muita gente, né? O Fernando Araújo aí, né? Eu lembro que eu tinha um CD lá da Carminha Guerra, né? Carminha Produções, acho que a Carminha até vai ser entrevistada aqui também. Vai estar com a gente também, exatamente. Os trabalhos dela eram muito bem distribuídos ali no Triângulo Mineiro, a livraria alternativa, né? Sempre ia lá, tinha algum CD produzido aí pela Carminha. Sim. Então tem lá esse trabalho do Fernando Araújo. Então o Weber Lopes, Beto Lopes, Wilson Lopes, essas figuras todas. Você já conhecia, mineiro, né? Já conhecia, já estudava composições deles, tirava muita coisa de ouvido. E aqui, quando eu cheguei, tinha um amigo já morando, músico, é o Marcelo Tainara, extremamente talentoso, figura que tem um timbre de voz com a extensão do Milton Nascimento. Né? Negro, tem aquela afrodescendência muito forte na música, né? Então eu comecei a frequentar ali o Aquió. Ainda existiu o Aquió, né, ali no Horto, né, da família do Toninho Horta, né? Em algumas ocasiões eu dei canja, o Toninho Horta chegou, né, assim, lá me assistiu e eu tocando os temas do Toninho, então isso foi fundamental, assim, né, para mim. Marcante, né? Experiência marcante, então, né? E aí, então quando eu vou lá e produzo, junto com o Tabajara Belo, um vídeo em homenagem aos 70 anos do Toninho Horta, veiculado pelo Acervo Digital do Violão Brasileiro, tá ali uma declaração de reverência, de admiração, de afeto, né? Porque é tudo muito sincero mesmo, assim, né? Verdade. Isso aí, todos esses elementos permeiam o meu imaginário musical. Então, e aí é o seguinte, eu era vizinho de porta da filha do presidente do Clube do Choro de Belo Horizonte. E ela ouvia um violão sendo tocado de vez em quando, ouvia meu pai tocar o saxofone quando ele me visitava e falou, tem o Clube do Choro, eles se encontram na roda de choro lá no Bar do Bolão, no Padre Eustáquio, ali na Rua Vila Rica. Rua Vila Rica. Vai lá uma hora. E eu estava muito dedicado mesmo à pesquisa jurídica, já advogando também, né? Já integrava a Comissão de Educação Jurídica da OAB, eu sou avaliador já desde 2006. E, rapaz, aí um dia meu pai veio, estava com mais disponibilidade, nós fomos lá e eu não parei de frequentar. Eu fui para levar meu pai, né? E continuou, né? E continuei. Aí eu fiquei amigo da turma toda, passei a frequentar essa roda semanalmente, e ali eu fui ampliando meu repertório de violão solo choro, né? E me associei ao Clube do Choro de Belo Horizonte, que é uma importante associação
Sem dúvida, sem dúvida. Durante muitos anos presidida pelo coronel Jonas Cruz, né? Jonas Cruz, esse aí. O Silvio Carlos vai ser entrevistado, né? O Lúcio Flávio ali na diretoria administrativa e financeira, o Gangana na publicidade, enfim. Hoje ela é presidida pelo Assir Antão, com Paulo Ramos, continuam fazendo um trabalho louvável de preservação e difusão do choro. Exato. E aí, essa minha associação ao clube, de certa forma, pensando também no aspecto da profissionalização, me inseriu dentro de um nicho musical, né? Do choro. Exato. Que eu já tocava lá em Uberaba, porque meu pai tem um grupo de choro, que é o Choro Cultura, né? Meu pai integra um grupo de choro. Sim. E também, desde que eu me entendo por gente, o repertório do choro permeia, né, o meu imaginário musical. Legal. Então, o Clube do Choro, enfim, né, através dele eu toquei nos principais teatros aqui, nos programas televisivos, de rádio, e aí eu fui ampliando meu network, né, vamos dizer assim. Sim. E é isso. Aí, daí surgiu 13 Cordas com Silvio Carlos. É isso, né? eu acho que é uma coisa muito importante. Que agora nós vamos chamar uma gravação sua de um trabalho super importante, que é o duo 13 Cordas. 13 porque é um violão de 6 mais um violão de 7, onde o Carlos Walter, junto com o Silvio Carlos, eles tocam juntos, standards da música, do choro. E você tem um vídeo muito interessante que é da Baquianinha número 1. Eu me senti legitimado a prestar essa homenagem, então eu convoquei meu amigo Silvio Carlos. Isso. E escolhemos o espaço icônico aqui de Belo Horizonte, fomos na discoteca pública e no Museu de Imagem e Som, que é o antigo Cine Santa Teresa. Certo. E lá gravamos uma das mais emblemáticas composições do Paulinho Nogueira, que é a Baquianinha número 1. É o que vocês vão ouvir agora. Isso. Vamos lá, então. Baquianinha número 1 com Carlos Walter e Silvio Carlos aos violões.
Muito legal, muito legal. Ouvimos a Baquianinha número 1 de Paulinho Nogueira com o duo 13 cordas, integrado por Carlos Walter, Silvio Carlos e Carlos Walter na craviola. Porque com Paulinho Nogueira é uma homenagem, eu acho que você acertou na mosca, executando a craviola, que é um instrumento que foi ele que inventou, não foi isso? Conta essa história pra gente. Pois é, eu tenho uma craviola da década de 70, mais precisamente 73, fabricada pela Giannini, né? Sim. Foi uma parceria do Paulinho Nogueira com a Giannini, né? Ela foi muito exportada para os Estados Unidos, né? Foi utilizada aí pelo Led Zeppelin, né? Starway to Heaven, Tangerine tem, né? O uso dela. Sim, sim. O Bonfá fez um trabalho de divulgação também nos Estados Unidos, chegou a gravar 2 LPs. Verdade. E o Paulinho lançou aqui no Brasil um LP, né, chamado Moda de Craviola, né? O nome vem do processo de formação de palavra, da aglutinação, né, entre cravo e viola. Cravo e viola, e dentro, isso mesmo. buscando esse jogo de ideias e palavras, né, um instrumento que tivesse um som de cravo e viola, né? Isso, exatamente. Então ele tem essa sonoridade característica, né, de pares, né, de duplas, né, de cordas duplas afinadas em uníssono ou em oitavas. Então, por exemplo, a terceira corda, na verdade, é a única que está afinada, né, em oitava. Em oitavas. Né, a corda só. Isso. Certo. Que dá um efeito, é a cerejinha, né, a nota cor-de-rosa ali, ela dá uma... uma sonoridade única ao instrumento, né? Um charme especial. Tem uma particularidade ali. E você tem que saber como ferir essas cordas, né? Então a gente toca quase que o tempo todo com apoio. Aí eu descobri que eu tinha que lateralizar um pouco, né, o registro e tocar com apoio para conseguir ferir as duas cordas ao mesmo tempo, né? Entendi. Enfim, foi um instrumento... O designer, salvo me engano, é do Paulinho Nogueira mesmo, né? Sim. E a produção, a distribuição correu por conta da Giannini. E ela tem um formato, de alguma forma, dialoga com a ancestralidade cordofônica de um alaúde, né? Sem dúvida, das guitarras barrocas, né? Sem dúvida. Isso. E tem também, ela tem um formato ergonômico, até confortável para tocar. Verdade. Verdade. Agora, Carlos, vamos conversar um pouquinho, que você falou do Clube do Choro. Você tem um livro de violão, que é um livro muito interessante. Conta pra gente, assim, rapidinho, o que você abordou nesse livro? Bom, chama-se O Violão e as Linguagens Violonísticas do Choro, né? Isso aí, ele decorre de um roteiro que eu elaborei para uma oficina de violão no choro, né? Realizada no âmbito de um projeto de educação musical do Clube do Choro, aprovado na Lei Municipal de Incentivo à Cultura, modalidade Fundo de Projetos Culturais, né? E, salvo me engano, isso foi em 2010. Né? Foi no ano que eu me casei. E depois que eu dei a oficina, eu me comprometi a compartilhar o roteiro, né, com os alunos. E aí eu fui melhorar o material e falei, vou transformar isso num livro, né? Sim. E aí eu cheguei aqui num material com 160 páginas, né? Sim. E esse material ele tem um índice remissivo com palavras-chave. Na verdade, é um temário geral sobre o violão, né? Entendi. E em algum momento ali eu faço uma amarração do violão com o choro, né? Certo. Mas eu acho que o que resume ele, na verdade, é o texto de apresentação, e ele até justifica um pouco essa versatilidade, né, que você falou aí, nesse universo do violão, né? Então, por quê? Porque o violão, primeiro, ele é onipresente, ele está em quase todos os lugares, nos botecos, picadeiros, quermesses, escolas, rodas de choro, folias de reis, salas de concerto e estar. Suas histórias contam a história da humanidade. No Brasil, seu advento está relacionado à catequização jesuíta de indígenas e à imigração fugidia de ciganos perseguidos pela Inquisição portuguesa. Dessa polêmica subsiste um indiscutível diagnóstico.
seu papel na formação dos primeiros agrupamentos de choro da segunda metade do século XIX foi essencial. Sim. Com isso, não seria temerário afirmar que o violão contribuiu e vem contribuindo decisivamente nos processos de estruturação e desenvolvimento da música brasileira. É o que esse livro buscou enfatizar ao expor os conteúdos da oficina de capacitação violonística do autor para um projeto de educação musical do Clube do Choro de Belo Horizonte. Repleto de temas que reclamam de didatismo e maior publicidade, como estrutura do choro, ergonomia, luteraria, notação, harmonia funcional, performance, né, propriedade intelectual, sonorização e tocabilidade, lança a mão de uma base sólida de referências reunidas para despertar o leitor às linguagens violonísticas do choro e favorecê-lo em seus estudos musicais. Desculpa muito legal, gente, muito bom, muito bacana. Eu queria também chamar a atenção para o seguinte, quando eu fui fazer um levantamento de referências, eu fiquei espantado com a quantidade de teses e dissertações, como a pesquisa em torno do violão nos últimos 10, 20 anos, né? Ela aflorou no Brasil. Então, de uma maneira muito, muito impressionante. Né? Ainda bem. Nas referências, temos aqui dezenas e dezenas de artigos, teses, dissertações, né, dedicadas ao violão. Né? Então, legal. É uma linguagem bem didática, sem juridiquês, né? Eu vou direto ao ponto, o papo aqui é reto. Tá à venda, gente, lá no Clube de Autores. Se vocês acessarem meu site, vocês encontram o link para compra. www.carloswalter.com.br. Beleza. Então, Carlos, agora nós vamos falar sobre um concurso que você participou, concurso Novas, segunda edição. Conta pra gente isso aí. Rapaz, esse concurso foi maravilhoso. Esse é um projeto da Elodie Boni, querida violonista franco-brasileira, minha amiga, né? Esse aqui, ó. Com capa do JB Lazzarini, artista plástico mineiro, né? Radicado hoje lá em Tiradentes, salvo me engano, ou São João del Rei, não me lembro agora. E o subtítulo é Música Brasileira para Violão. Então isso é um concurso para violão, de peças para violão solo. O júri é integrado pela Elodie, pelo Sérgio Assad, pelo Fábio Zanon e pelo Marco Pereira. E eu tive a grata alegria, acho que em 2014, se eu não me engano, de ser laureado com 2 temas, 2 composições. Né? Então, esse concurso foi muito importante, porque ali eu conheci a Elodie Boni e ali eu a convidei para fazer a direção musical do Calendário do Afeto, que é uma suíte para violão solo com 9 movimentos alusivos aos meses de gestação que eu compus ao longo da gestação do meu primogênito. E esse trabalho foi um trabalho muito importante, um dos trabalhos importantes, assim, digamos assim, inserir o meu trabalho como violonista-compositor no contexto do circuito do violão brasileiro. Né? Então, teve um lançamento em São Paulo, a gravação foi feita no Rio de Janeiro, né? Com a direção da Elodie, né? E depois o lançamento, teve uma turnê de lançamento e eu participei ali do lançamento no MASP em São Paulo, dividindo a noite com a própria Elodie e com o Alexandre Gismonti, que foi também um dos selecionados, querido amigo, né, que hoje mora em Belo Horizonte, super violonista, compositor. Legal, então vamos ouvir das músicas que foram laureadas. Você separou qual pra gente? Ô Celso, deixa eu compartilhar a tela aqui. Foram 2 e eu vou colocar um trechinho. Um é o Sui Generis, que é o terceiro movimento da suíte Calendário do Afeto. Sim. E o Acrobata, que é o 5º movimento, é o quinto mês, né? 5º movimento. Né? Isso, que eu me inspirei nos batimentos cardíacos do meu filho no 5º mês de gestação, eu extraí de ultrassom e usei como referência rítmica, como metrônomo, né?
eles colocam um trechinho para amostragem e também foi selecionado aqui Sui Generis. Então, acrobata, gente, esse subtítulo são as acrobacias intrauterinas do meu filho, né? E a oscilação entre os bordões da sexta, especialmente da sexta e quinta corda, é o batimento cardíaco, né? E que estava em 142 BPM. O Sui Generis é o terceiro mês, então naquele momento ali eu estava lendo o livro Violão Ibérico do Carlos Galileia e tive um encontro com o Juarez Moreira, querido mestre e amigo aqui do Violão das Gerais, e depois que eu ouvi tocar, eu cheguei em casa e comecei a compor esse tema, assim, inspirado no jeito Sui Generis do Juarez tocar, improvisar, né? Sim. E aí ficou indiretamente uma homenagem também a ele, né? Então, vamos ouvir. Muito legal. Então nós ouvimos o Acrobata e o Sui Generis do Carlos Walter com o próprio Carlos Walter ao violão, não é isso? Carlos, com toda essa vivência, com todo esse cabedal de informações, realizações, fala pra gente uma coisa. O que você considera o charme do violão? Rapaz, você fala do violão? Violão Como um todo? Ou do como um violão todo. mineiro? Não, com o violão como um todo. Rapaz, o violão é a voz do coração, né? O violão é um instrumento onde você vê que o charme, primeiro da organicidade, né? Você pega um pedaço de madeira, né? Uma natureza morta, né? E dá forma, né? É o que o luthier faz, né? E extrai sons, né? Compõe músicas que vão transformar vidas, né? Então esse charme é um charme arrebatador, né? É um charme que agrega, que une, né? Que comunga, né? Esse charme ele é manancial, né? Como é que é? O objetivo do Ética Nicômaco ali era a amizade, o bem comum, né? Quer dizer, é manancial do bem comum, né? Então, imagina o mundo sem música, o mundo sem violão. Né? Então, não dá para imaginar. Como eu falei ali, o violão é onipresente, né? Ele está em todos os lugares, né? Então o violão é um elemento essencial, assim, né? Na minha... Eu gostaria até de recitar, se você me permitir, é um poema curtinho do Agustín Barrios, que além de jornalista, era poeta, né? Que é Profissão de Fé, né? Profissão de Fé. Eu vou até pegar um texto de apoio, tá no meu livro aqui, porque tem um tempo que eu não recito. Tudo de improviso, viu, gente? Profissão de Fé. Né? Eu acho que ele... Aqui a gente extrai também o charme do violão. Vamos lá. Vamos lá. Tupã, o espírito protetor e supremo de nossa raça, encontrou-me no meio de um bosque florescido e me disse: toma esta caixa misteriosa e descobre seus arcanos segredos. E aprisionando nela todos os pássaros canouros da floresta, e a alma resignada dos vegetais, abandonou em minhas mãos. Tomei-a, obedecendo à ordem de Tupã, colocando-a bem junto ao coração. Abraçada a ela, então passei muitas luas à borda de uma fonte, e numa noite jaci retratada no líquido cristal, sentindo a tristeza de minha alma índia, deu-me 6 raios de prata, né, para com eles desvendar os seus misteriosos segredos. E o milagre se operou. Do fundo da caixa misteriosa brotou a sinfonia maravilhosa de todas as vozes virgens da natureza da América. Então... Muito bonito, muito bacana isso aí. Ô Carlos, conversa de mineiro é boa porque assim, passa rápido. Eu gostaria das suas considerações finais,
Por favor, a palavra é sua. Estou muito feliz, me sinto muito realizado assim, de perceber que o violão ele realmente está em todos os lugares, né? E é um elemento agregador, né? Então, eu tenho conseguido fazer esse trabalho, né, de intersecção entre direito e música. Então, ano passado dei um workshop via Violões em Rede sobre gestão e aspectos jurídicos da atividade musical. Dei um aulão no acervo digital do violão brasileiro sobre, né, com noções de direito ali para violonistas, né? Então eu estou, digamos assim, numa fase muito feliz da minha vida profissional, conseguindo conjugar, né, essas áreas de concentração. Eu quero, então, compartilhar com vocês essa minha alegria, te agradecer, meu amigo Celso, por esse convite, te parabenizar por esse projeto, né, um projeto missionário. Você é um estudioso, né, do violão aqui em Minas, né? Obrigado. Como violonista, como pesquisador. E logo quando você teve essa ideia, você confidenciou Verdade. E ficamos ali entusiasmados com os desdobramentos. Então desejo a você muito sucesso, né? O casting aí de entrevistados está muito instigante, né? Então não com percam, certeza. Né? O Celso já planejou aí roteiro para dezenas de entrevistas já confirmadas, né? No mesmo bate-horário, né, Celso? Exatamente. Às terças-feiras, não é isso? Isso, às 20 horas e 30 20 horas minutos. e 30 minutos nas redes sociais do Celso. Exato. Né? E com o tempo vai aí, né, aumentando a quantidade de entrevistas que ficam disponíveis em caráter atemporal para você assistir depois com calma, em qualquer lugar, seja no celular, no computador, de manhã, de tarde ou de noite. Né? É verdade, é verdade. Então, meu querido amigo Celso, te agradeço mais uma vez e despeço dos telespectadores, né? Desejando aí saúde, paz, harmonia. Nós estamos numa pandemia, que todos consigamos aí florescer nessa diversidade da melhor forma possível, né? Se cuidando, né? Cuidando do próximo, né? E primando sempre pela solidariedade. Verdade, Carlos Walter. Nossas considerações finais. Pedimos mais uma vez aos nossos web espectadores que nos ajudem nessa tarefa, reagindo, comentando e, se possível, compartilhando nossa publicação. Se você está assistindo pelo YouTube, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Lembre-se, o sucesso de cada um é o sucesso de todo o projeto. Nossos agradecimentos aos nossos web espectadores, ao violonista, compositor e advogado Carlos Walter, ao jornal Folha da Manhã pelo apoio ao projeto, ao mesmo violonista Carlos Walter e ao Henrique Menezes pela consultoria digital, muito obrigado, ao designer gráfico Alan Alves pela criação da arte do projeto. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.